A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, do versículo 37 a 40. Naquele tempo disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Hoje, dia de finados. Dia para a gente reverenciar a vida. O amor vence. E Jesus mostrou no Evangelho que todos nós, se acreditamos, vamos ter a garantia da vida eterna. Porque Ele é a ressurreição. Ele é a vida. E Ele vai nos ressuscitar. Portanto, aqui temos aquilo que é fundamental da nossa fé. E para a gente compreender melhor este dia, eu vou fazer a leitura do artigo de Padre João Medeiros Filho, na Tribuna do Norte, na página Opinião, segunda página da Tribuna. Ele escreve toda terça-feira. E hoje o tema foi Dia de Finados. Numa solenidade única e especial, a liturgia celebra aqueles que, marcados com o sinal da fé, partiram para o abraço definitivo de Deus. Nisso a Igreja dá-nos um grande exemplo de unidade, comunhão e fraternidade, reunindo numa só celebração santos e pecadores. Não há privilegiados nem desprezados. No entanto, temos medo da morte. Há dificuldades em aceitá-la como um ato natural da existência. A morte é a porta de entrada da vida. Sem ela, não se poderá desfrutar da paz em plenitude. A solenidade de finados é um convite a lembrar e homenagear aqueles que passaram por nossos caminhos, presente precioso que o Senhor nos deu. Só é possível compreender o mistério da morte sob a ótica e a dimensão da fé. Ela é a marca do eterno, atemporal, onipresente e espiritual. Ultrapassa os limites e as amarras, quebra os laços que nos prendem e liberta das prisões. A liturgia de finados é a celebração da fé que nos une e consola. Por isso, devemos reverenciar aqueles que continuamos a amar. O dia 2 de novembro é uma data de encontro familiar, em que nos reunimos para ouvir dentro da alma aqueles que nos ajudaram a compreender e a viver melhor o dom da vida. Sofrimentos, decepções, tristezas, angústias, derrotas e perdas têm sabor de morte. Mas Deus nunca nos deixa sozinhos, relegados ao desespero. Diz a Bíblia: eu te chamei e te peguei pela mão. Já o apóstolo Paulo afirma que não há proporção entre os padecimentos deste mundo
e a glória futura. Em finados, celebra-se o amor. Primeiramente, o amor de Deus por nós. Em segundo lugar, o amor de nossos entes queridos para conosco e vice-versa. Não nos inquietemos. Apesar de invisível e imprevisível, cria formas e modos diferentes de se manifestar. Pela fé, haveremos de descobrir meios de permanecer presentes e unidos. Os discípulos de Jesus Cristo não ficaram sem ver aquele a quem tanto amaram. Ele mostrou-lhes, quando oportuno, a sua face. Assim, os que nos precederam na casa do Pai saberão como nos tocar e responder às nossas angústias e inquietações, pois já encontraram a paz definitiva. A solenidade de finados é, portanto, a proclamação da certeza de uma fé que nos consola e fortalece. Nesse dia, dedicamo-nos especialmente a reverenciar a memória daqueles que amamos, apesar de fisicamente ausentes. O vazio corpóreo e cronológico é preenchido pela força da graça cristã. A liturgia da Igreja conclama-nos a uma atitude de comunhão com aqueles que marcaram nossa vida. A Eucaristia dessa data propõe-nos um encontro transcendente em que nos reunimos para sentir no íntimo da alma aqueles que, hoje no Reino Celestial, nos ajudaram a viver o dom da existência. Para Santo Agostinho, ele diz assim: a morte é a aurora da eternidade e nos faz semelhantes a Deus. E nos assegura Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá eternamente. Que coisa belíssima! Como podemos agora rezar, não é? Porque quando nós oramos, nós entramos em comunhão com os vivos, com os que estão padecendo, aqueles que estão passando deste mundo para o Pai, e com aqueles que estão na contemplação beatífica da glória de Deus. Por isso que hoje é um dia de oração, de reverenciar os nossos irmãos falecidos. E por isso que nós rezamos a oração da missa de hoje. Senhor, escutai benigno as nossas preces, para que, ao reafirmar nossa fé no vosso Filho, ressuscitado dos mortos, também se fortaleça a nossa esperança no futuro da ressurreição de vossos servos e servas. Por Cristo nosso Senhor. Acabamos de ouvir São João, capítulo 6, do versículo 37 a 40. Hoje é sábado, desejamos um feliz fim de semana e também hoje estamos celebrando lá no cemitério Sempre, na Zona Norte, às 8 horas da manhã. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.